Olá, bem-vindo ao canal O Advogado Responde. Este canal tem o objetivo de esclarecer suas dúvidas jurídicas do dia a dia, que por vezes, podem estar lhe preocupando. Hoje vamos explicar a você as diferenças entre lei e religião, que embora possam parecer simples, em alguns momentos elas chegam a se entrelaçar, uma a tomar o lugar da outra e às vezes se sobrepor sobre a outra. Antes de iniciarmos, inscreva-se no canal, deixe um like e acione as notificações, pois assim este conteúdo atingirá um número maior de pessoas que necessitam dessa informação. Lei e religião são dois conceitos diferentes, mas que podem estar relacionados em alguns aspectos. A lei se refere ao conjunto de normas que regulamentam o comportamento das pessoas em sociedade, enquanto a religião é uma crença em um ser supremo ou em divindades. A Constituição Federal do Brasil prevê a laicidade do Estado, ou seja, a neutralidade do poder público em relação às religiões. Entretanto, é curioso que nas cédulas de real, encontra-se a inscrição "Deus seja louvado". Ora, se a Constituição prevê que o Brasil é sem uma religião definida, por que então está estampada no dinheiro brasileiro a inscrição "Deus seja louvado"? Não deveria estar escrito também Buda seja louvado, Alá seja louvado, Oxóssi seja louvado, Ayrton Senna seja louvado, e assim por diante? Isso significa que o Estado não pode estabelecer uma religião oficial, nem favorecer ou prejudicar uma religião em detrimento de outra. Apesar disso, é comum que algumas leis brasileiras tenham sido influenciadas por valores religiosos, como a proibição do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A religião predominante no Brasil é o cristianismo, em suas diversas vertentes, como o catolicismo e o protestantismo. Segundo dados do IBGE, cerca de 64,6% da população brasileira se declarou católica, enquanto 22,2% se declarou evangélica. Apesar disso, o Brasil é um país diverso religiosamente, com a presença de outras religiões como o espiritismo, o candomblé e o islamismo, entre outras. A Constituição brasileira garante a liberdade religiosa, ou seja, o direito das pessoas de escolherem livremente a sua religião ou crença. Isso significa que todas as religiões devem ser respeitadas e têm o direito de exercerem suas práticas livremente, desde que não infrinjam a lei. A religião também pode influenciar a cultura e os costumes de um país, como a celebração de festas religiosas e a valorização de certos valores morais. No Brasil, a religião também está presente em instituições como escolas e hospitais, que podem ter vínculos com instituições religiosas. Apesar disso, essas instituições devem seguir as leis brasileiras e não podem impor valores religiosos aos seus pacientes ou alunos. A lei também pode regular a relação entre Estado e religião, como a concessão de isenções fiscais e a liberação de cultos em espaços públicos. A Constituição brasileira também prevê a possibilidade de objeção de consciência, ou seja, a recusa de um indivíduo em realizar um procedimento ou serviço que contrarie suas crenças religiosas. Essa objeção, no entanto, não pode impedir o acesso de outras pessoas a serviços essenciais, como o direito ao aborto legal em casos de estupro. A relação entre lei e religião pode ser polêmica em alguns casos, como a legalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que vão contra valores religiosos de algumas pessoas. No entanto, a lei deve ser baseada em princípios constitucionais como a igualdade e a liberdade, e não pode ser baseada apenas em crenças religiosas. A religião pode influenciar a cultura e os costumes de um país. Por exemplo, o Natal é uma festa cristã que se tornou parte da cultura brasileira, mesmo para aqueles que não seguem o cristianismo. No entanto, é importante lembrar que a cultura brasileira é diversa e também incorpora influências de outras religiões e culturas, como o sincretismo religioso presente em manifestações culturais como o carnaval. As leis devem garantir a liberdade religiosa e combater a discriminação religiosa. Por exemplo, é crime praticar a intolerância religiosa, que consiste em ofender ou agredir alguém por causa de sua religião. A separação entre Igreja e Estado é um princípio fundamental da democracia e do Estado de Direito.
Isso significa que a religião não deve influenciar a tomada de decisões políticas nem o Estado deve interferir na liberdade religiosa das pessoas. A religião pode fornecer valores éticos e morais que influenciam a conduta das pessoas. Por exemplo, a religião pode incentivar o perdão, a solidariedade e a caridade. O diálogo interreligioso é importante para a promoção da paz e da tolerância entre diferentes religiões e culturas. Isso significa que as pessoas devem estar dispostas a aprender sobre outras religiões e dialogar respeitosamente com aqueles que têm crenças diferentes. Em resumo, a lei e a religião são áreas distintas, mas que podem se influenciar mutuamente. No Brasil, a religião cristã, em suas diversas vertentes, é predominante, mas o país é diverso e valoriza a liberdade religiosa e a diversidade cultural. A separação entre Igreja e Estado é um princípio fundamental da democracia e do Estado de Direito, e o respeito à diversidade religiosa é importante para a construção de uma sociedade mais tolerante e inclusiva. Se você ainda tiver perguntas ou dúvidas, inscreva-se no canal e deixe um comentário que teremos prazer em responder o mais breve possível. Não se esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber nossas atualizações, pois só aqui, o advogado responde.